Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Felipe Gonçalves e esse é mais um Papo Reto, nosso segundo episódio. A gente vai falar sobre direito à sustentabilidade e ao meio ambiente. Estamos aqui com a Mandi, com a Lívia e com a Stephanie, que vai bater um papo com a gente, falando aí sobre meio ambiente e principalmente voltado aí para a juventude. Como que os jovens podem se engajar na discussão ambiental, fazer algum tipo de ativismo, desenvolver projetos. Então a gente vai trazer um pouquinho dessas experiências aqui na cidade de Campinas para a gente poder fazer esse papo reto e conversar aí com o pessoal. Primeiro a gente tem o Mandi aqui, o Mandi é nosso colega do Conselho da Juventude, funcionário da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura de Campinas, né? E tem todo um trabalho, toda uma atuação aí. Fala aí, Mandi, um pouquinho pra gente de você, né? O que você faz lá no meio ambiente. Com certeza. Bom, quero agradecer primeiramente aqui o convite do Felipe, né? Essa oportunidade a todos, a equipe do Conselho Municipal da Juventude. Eu atuo, né, na coordenadoria setorial de projetos e educação ambiental da Secretaria do Verde. E eu estava até comentando com o pessoal, a educação ambiental, ela tem um caráter tão amplo e as demandas, né, todas as demandas do século XXI, fizeram com que a gente buscasse uma reinvenção dos trabalhos, né? Uhum. Então a gente sempre esteve muito ligado com o público jovem, o público escolar, né? Praticamente todas as faixas etárias, as comunidades e coletivos. Então para a gente assim, é uma grande honra, um grande prazer a educação ambiental. Inclusive estou com o violão hoje, que é uma das ferramentas de trabalho, né? Sim, sim. Pra gente é uma honra. Eu até brinco, lá na Secretaria do Verde, eu até brinco com o pessoal, lá tem que ser artista para trabalhar, tá? Então você tem que saber cantar, tem que saber dançar, alguma coisa tem que saber fazer, senão não trabalha lá. Não, exatamente. Eu brinco, mas é verdade, tem vários talentos lá naquela secretaria. Então, imagina. Pra gente é uma honra. Bacana. E você, Lívia? Eu sou a Lívia, né? Eu estudo no Senac Campinas e eu faço o técnico de informática junto com o ensino médio. Bom, uma coisa que eu faço atualmente que tem bastante a ver com o meio ambiente é um projeto para o YD, que é o International Youth Day. Acontece em agosto. Eu juro que eu tentei ensaiar essa palavra, mas não consegui. Fala pra gente o que é isso. É uma semana de eventos que ocorre em agosto, no Dia Internacional da Juventude. É um movimento relativamente novo, ele começou por agora, e dentro dele você pode atuar em diversos lugares, como, por exemplo, ser embaixador ou coordenar alguma coisa específica. Eu sou fazedora de evento, então a intenção do projeto é ser de jovem para jovem. Uhum. Geralmente ele é baseado em alguma das ODSs, e ele tem um tema, né? Tipo, ele é baseado em alguma das ODSs e tem um tema. Aí você se inscreve lá como fazedor e você pode fazer esse trabalho em grupo ou não. O tema desse ano, eu anotei para ler certinho, porque ele é meio grande. É inovação jovem para a saúde... Eita, só de novo. O tema de 2021 é inovação jovem para a saúde humana e do planeta. Então, eu me juntei em grupo com outras pessoas, que eu já participei do ano passado, e a gente vai fazer... Bom, a nossa ideia, né, é fazer uma semana de debates. Então, a gente está escolhendo vários temas que cheguem nesse, como, por exemplo, moda sustentável e consciente, e várias outras coisas que envolvam o meio ambiente, só que em temas específicos, sabe? Para que chegue nesse assunto geral. Muito legal. E você, Stephanie, conta pra gente aí. Então, eu estudo na escola ETEC Bento Quirino, eu faço um técnico em eletrotécnica e atualmente eu sou mentora da Fundação Educar e também atuo em projetos que são envolvidos na Bentotec. Então, o meu projeto, ele tem o nome dele é Fleming 28 e o objetivo dele é trazer informação sobre descarte correto de medicamentos. Ah, que legal. A gente traz através do Instagram essas informações, então ali a gente fala o nosso objetivo, por que a gente criou o projeto, e aí, mas por que informar sobre isso? A gente fez uma pesquisa e através dessa pesquisa a gente trouxe dados concretos que mostram que as pessoas não sabem realmente aonde descartar, como descartar, para onde vai se a gente descarta errado, qual é o impacto que tem no meio ambiente. Então, a gente traz todas essas informações e também traz pessoas especialistas nisso. Então, a gente trouxe uma farmacêutica que explica certinho todo o caminho e tudo mais. Então, esse projeto, ele está aberto para outras feiras que a gente pretende participar, mas principalmente para a Bentotec. E aí o impacto dele é socioambiental e trazer essa conscientização no geral, assim.
Muito legal. Parabéns, né? Parabéns mesmo. Vocês viram que o meio ambiente tem a ver com muita coisa, né? A gente falou que de educação ambiental, a Mandi, a Lívia falou um pouquinho sobre a questão ela faz curso de informática, a gente vai falar um pouquinho também por que tem a ver meio ambiente com informática, né? Tem até um projeto para falar sobre isso, mas também, né, falou da sigla que eu já esqueci o nome, não consegui pronunciar, mas é o encontro, né, de juventude que é anual, né, vai acontecer em agosto desse ano, né? E que vai trabalhar aí a questão da saúde, né, em relação à juventude, ao meio ambiente. E a Stephanie falou também, né, dos descartes de medicamentos, que é uma coisa assim que a gente pouco ouve falar, né? Eu já vi em algum lugar assim uma campanha ou outra, mas assim algo mais, um projeto mais sistemático mesmo, é a primeira vez que eu estou ouvindo, né? E depois eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente e tal, né? Uhum. Mas primeiro, né, a gente está falando aqui de direito ao meio ambiente e à sustentabilidade. Mas o que será que é meio ambiente, né? A gente ouve, Amandi, que essa questão de meio ambiente, normalmente é o pessoal da esquerda, é o pessoal assim, né? Isso, aquele ambientalista, aquele pessoal que gosta de índio, né? Mas Então, é isso mesmo, né? O que tem a ver isso aí? A gente precisa desconstruir, né? Quebrar alguns paradigmas para a gente poder entender que, na verdade, o meio ambiente representa a nossa casa, né? Sim. Então, assim, é fundamental que as pessoas tenham essa consciência que você está preservando a sua própria vida. Então, não existe um plano B. Existe a sobrevivência da civilização humana. E eu acho que essa conscientização ela tem que estar acima de todas essas esferas, mesmo que dessa polarização política que muitas vezes acaba deixando essa imagem assim, como, não, o meio ambiente, então, você é radical. O pessoal há 30, 40 anos já vinham alertando para as mudanças climáticas, para as consequências, como vocês citaram, e hoje a gente está vivenciando isso. A própria pandemia que a gente vive, Felipe, é um exemplo para a gente ver o quanto que a degradação ambiental, que também é social, gera consequências na humanidade, né? Então, é urgente, assim, precisa ter essa mudança. A gente fica muito feliz em ver esse protagonismo, né? Dos jovens, assim, por meio da tecnologia, porque já é uma geração conectada, né? E eles trazem essas inovações na área ambiental, socioambiental, que estão trazendo, então a gente fica otimista e motivado, crente na mudança. A gente vê que é possível, né? Para vocês terem uma ideia, né, até trazer um exemplo aqui, assisti um filme, tem um tempo já, né, mas aquele filme de super-herói, né, Hollywood, aquela coisa toda, né? E aí tem um vilão, né, o vilão ele quer destruir a galáxia, né? E aí um dos personagens vira e fala pro outro, né? Um personagem que não é protagonista, né? Um coadjuvante. Ele vira e fala assim pro protagonista: "Mas, vamos fugir para longe. Por que a gente vai querer salvar a galáxia?" E o protagonista vira e fala, né? Ué, porque nós somos os idiotas que vivem nela. Ou seja, o planeta é a mesma coisa, né? Por que a gente vai querer, né, preservar o planeta, preservar o meio ambiente? Porque nós vivemos no planeta, né? Até onde eu sei, não existe, né? Não existe como viver fora, né? Então, e nós já ultrapassamos a capacidade de suporte do planeta, né? Exato. Com as ações e as interferências humanas. Exato. Então é muito importante pensar, realmente. Então, assim, a gente vive nesse planeta. Só existe esse planeta para se viver. Então, se a gente não preservar esse, vai preservar o quê, né? O que vem depois? Mas e vocês, como jovens, né? Como vocês veem a questão do meio ambiente e, assim, se engajaram, já fizeram algum projeto, né? Tanto no passado como recente, como que vocês acham que o jovem pode se envolver nessas discussões de meio ambiente? Primeiramente, eu acho que a primeira percepção que a gente tem que ter é essa, de que a gente vive dentro de um planeta e que a gente precisa cuidar dele. E aí, mudar práticas diárias já faz muita diferença. E a gente acha que não, né? Nossa, mas só se eu mudar? Como assim? Não, mas assim, você acha que é só você, mas do outro lado tem outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. E se isso for divulgado de forma certa, se isso for compartilhado, as coisas podem mudar. E aí, dentro de uma esfera mais coletiva, a gente pensar em projetos dentro das escolas que vão para frente, que vão pensar no meio ambiente, que vão pensar na prática socioambiental e tudo mais, são coisas extremamente importantes. Então, assim, eu participei da construção de uma horta, né? A gente estava discutindo um pouquinho sobre isso. Na construção de uma horta dentro da escola, junto com a professora de biologia. E, assim, é uma prática super importante, porque traz uma experiência que é única. E outra questão também é que traz a questão de, olha, esse alface que a gente está comendo é da nossa horta. Então, assim, é muito legal trazer isso para dentro das escolas. E também eu já participei de um outro projeto que falava sobre água. Então, a gente falava um pouquinho da água sobre invisível aos olhos humanos. Então,
como a gente esquece o quanto a água ela tá tão presente na nossa vida, né? Sim. A gente acha que é só ali lavando uma louça ou tomando banho, mas não, a gente tem ali o que a gente come, o que a gente usa de cosmético, que em algum momento usou a água. E aí a gente trouxe isso para dentro da escola, trouxe dados sobre isso, trouxe... Assim, tinha até um córrego atrás da escola que ninguém sabia a mínima ideia da existência Sim. daquele córrego. E na hora que a gente trouxe esse projeto numa mesa 360, a gente participou do Campinação, a gente conseguiu ficar em segundo lugar, foi bem legal. Campinação é um concurso? O que É a que é? Campinação. É como se fosse uma competição. Então, várias escolas, elas escrevem seus projetos, basicamente uma feira, né? Sim. Elas escrevem seu projeto, vão para uma sede, então cada sede, no caso da municipal, né? Cada sede, e aí tem ali o momento de você apresentar seu projeto, você constrói a justificativa, o objetivo, e aí você manda esse projeto, apresenta esse projeto, traz as estruturas que você precisa, e aí você passa para uma outra etapa, que é prova online, e depois uma outra etapa final, que é a prova de questões de matemática, que a gente vai para um lugar, faz essas questões, e aí, com todos esses parâmetros, aí tem os vencedores. E aí tem o primeiro, o segundo, se eu não me engano, vai até só o terceiro lugar. Sim. E aí a gente conseguiu o segundo lugar e foi Parabéns. bem legal. E além da honra, do mérito, né, de ganhar ou de ficar em segundo, terceiro, tem alguma premiação, algum tipo de incentivo para a escola? Sim. A gente ganhou um kit de robótica, a gente ganhou também um passeio, e eu não lembro exatamente se foi... Se eu não me engano, foi na partícula de... No Sirius. Isso. No Sirius. Isso. Acelerador de partículas. Isso. Bacana. Isso aí. A gente ganhou um passeio pra lá, a gente ganhou também um kit robótica, que aí os professores, eles ganhavam uma formação durante um ano, e no outro ano eles poderiam aplicar essa robótica para as pessoas. E quem se inscreve são as escolas têm que inscrever seus alunos? Como que é o negócio? Isso. Você é livre. Então, assim, a escola... ela parte de um princípio assim, queremos participar. Então, a gente monta um grupo de alunos que querem participar, e dentro desse grupo, a gente começa a desenvolver o projeto. E aí, são vários temas. No nosso ano, foi essa questão do ambiental e tudo mais. Eu não lembro certinho o nome do tema, mas tinha a ver com isso. Então, aí foi quando a gente trouxe essa questão da água e tudo mais. É Campinação, é isso? Campinação. Então, lá, gestores, professores, né, diretores de escola, vamos escrever, incentivar seus alunos a participarem do Campinação, né? É uma forma de engajamento aí da juventude nas questões ambientais, né? E também, quem sabe, levar um prêmio para sua escola, né? Então, né, não tem por que não participar, não é? Importantíssimo, né? Vocês estavam comentando das feiras também, Isso. né? Naquele diálogo tão importante, né? Que você comentou que foi há um tempo atrás, tudo mais, faz a diferença, né, na escolha, no entendimento, né, dos jovens, né? Com certeza, né? A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre as feiras estudantis, né, as feiras de profissões e tal, e como que isso pode impactar e incentivar os jovens, os alunos a ingressarem, né, em determinada área e tudo, né? No episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre trabalho, sobre oportunidades, né? E como que essas experiências, né, que a gente tem conhecendo o ambiente de trabalho, conhecendo escolas, universidades, pode nos ajudar a decidir, né, o que a gente vai fazer. Então, e para vocês, como é que foi isso, assim? Claro. Deixa eu fechar a porta de acabou. Tá estourando? O que aconteceu com esse som? É o outro, é o liso que fecha. Vai fechar mais, né? Dá. Mesmo que fique um pouco só, né? Tá, Pena. Sobre a escolha de vocês, né? A escolha do nosso técnico? Do técnico, é. Ah, sim. Bom, pode continuar já? faz a pergunta de novo. Tá. Que o Felipe, você estava falando das feiras, né? Isso. Das feiras, da importância de poder participar, das escolas aderirem, né, Sim. aos projetos, né? Você viu o exemplo que ela comentou aqui, né, a gente vê que é fundamental, importantíssimo, né, ter essa integração. Com certeza, né? E como que essas feiras, né, essas mostras de profissões, né, de cursos, como que isso incentivou vocês a escolherem aí o caminho
pro curso técnico? Bom, acho que em 2018 foi quando eu, creio que a Stephanie também, começou a conhecer as feiras através da Academia Educar, onde eles levaram a gente em várias feiras que estavam acontecendo de escolas técnicas, ou na Expo Dom Pedro, que também tem a Feira das Profissões, que é uma oportunidade muito legal, que é todas as escolas juntas. Na Expo Dom Pedro, as experiências são meio diferentes. Na Expo Dom Pedro, cada escola tem um espaço lá. Um stand, isso. E eles apresentam algum projeto que eles fizeram e você pode conversar com eles sobre o curso, tirar todas as suas dúvidas. Nossa, é incrível. Tem bastante equipamento, material, Nossa, como que eles demais. mostram, né? Você fica impressionado com as coisas e tem até uns que fazem, tipo, algumas dinâmicas com você, sabe? Então você se sente meio que participativo dali. E aí você conhece um pouquinho de cada escola e cada curso. Já quando a feira é na escola, cada curso tem uma sala e também tem o sarau no meio. É bem legal, um ambiente, tipo, bem jovem mesmo, sabe? Então, você conhece um pouco de cada curso, e aí não tem um projeto só, geralmente quando é na escola tem vários. Então, você conhece muita coisa, se sente dentro daquilo, integrado mesmo. E é muito legal. Aí, como que eu escolhi informática? Na verdade, eu tava bem em dúvida do que eu queria fazer. E como eu consegui a bolsa no Senac, eu só tinha 2 opções, ou administração ou informática. E informática foi o que me encantou mais por ser uma coisa da atualidade, sabe? Que eu sei que é usado em várias coisas e, tipo, tem diversos ramos pra você seguir. Sim. Então foi o que mais me interessou e o que eu tô fazendo hoje. Que legal. E assim, né, às vezes a gente não sabe muito bem o que escolher, o que fazer, etc, mas do nada dá um estalo, assim, é isso, né? Sim, e é muito importante você também ter a cabeça aberta. Sim. Por exemplo, você queria, não sei, alimentos, e você não passou em alimentos. Tudo bem, mas você passou em outro. Vai pro outro, sabe? Tipo, não seja tão focado ao ponto de perder uma oportunidade. Você estava contando uma história pra gente, né? Que você achava que alimentos era da humanas, né? Conta pra gente, como que era isso mesmo? Esse foi um choque na feira que eu fui. Nossa, minha garganta tá doendo. Foi mal. Assim, esse foi um choque na feira que eu fui. O que aconteceu? O stand lá de alimentos, a sala de alimentos que foi no Cutuca, eu jurava, gente, que alimentos era de humanas e tinha até uma fila pra entrar. Eu fiquei horas não, mas ficou uns bons minutos na fila. Aí eu entrei. E quando eu entrei e falaram, tipo, alimentos é de exatas, eu fiquei tipo... Oi, eu tava procurando um curso que não tinha exatas. Alimento, né? Coisa que a gente precisa, todo ser humano precisa, é de humanas. Aí, tipo, aí que eu fui raciocinar, que tem a ver com química, e em química tem muito exato e tal. Mas, nossa, foi um choque. Eu creio que não só pra muitas pessoas, porque essa foi a primeira informação que eles deram na sala. Mas é isso, muitas vezes você pensa também sobre um curso, não é? E quando você vai na feira, você realmente conhece. Então é muito importante. Sim, é importante esse trabalho. Inclusive tem uma entidade, até mandar um abraço pro pessoal do ESPRO, né? Ensino Social Profissionalizante. Não sei se vocês conhecem, eles atuam ali na região do Ouro Verde também, né? E eu sempre ia fazer palestras, né? Rodas de conversas, oficinas com os jovens lá do ESPRO, né? Eu sempre fazia questão de falar um pouquinho das áreas do conhecimento, né? Assim, para mostrar para eles o que é de exatos, o que é de humanas, né? Assim, da área biológica também, enfim, e das ciências naturais, mostrar realmente, porque às vezes é difícil, né, para o jovem, principalmente da periferia, ter noção dessa área de conhecimento, né? Eu, particularmente, fui ter contato, saber o que é vestibular, eu estava no 3º ano do ensino médio já. Então, assim, tem gente que já se prepara desde o primeiro, imagino que vocês já estejam se preparando, né? Mas eu só descobri no 3º ano, né? Porque não tinha esse contato, né? Essa coisa toda. Então, toda vez que a gente vai falar com o jovem, a gente faz questão de dizer, olha, o vestibular, né? Sim. Nossa, Você a informação é muito importante para a formação, porque quando você está no ensino fundamental, eu vim de escola pública, então assim, poucas pessoas ali sabiam o que era um curso técnico. E assim, podia até saber, nossa, um curso técnico, mas primeiro eu já pensava, bom, eu não sei muita coisa, eu não vou nem conseguir passar na escola, então não vou nem Já vem com essa autoestima bem baixa, né? Isso, e segundo também, tipo, é um curso técnico, mas pra que um curso técnico serve? Como que ele vai influenciar na minha vida? Então acho que falta esse processo de informar, tipo, informa, pra ele realmente saber o que tem, saber, tipo, como ele pode seguir. Às vezes eles têm muitos sonhos, mas não sabe o caminho. Exatamente. Falta um incentivo, né? Vai construindo um projeto de vida, né? Sim. Porque toda essa informação, né, ele vai entendendo que ele precisa ir por degraus, né, por fases, né? Sim. Às vezes o curso técnico encaminha ele para a área, mas aí ele começa a trabalhar na área, de repente ele ou muda e tudo bem, né? Ou então ele segue e faz na universidade e depois vai. Exato.
E você, Stephanie, como que foi a sua história aí com a feira? A gente estava falando um pouquinho do Bentotec, né? Uhum. Como que isso te incentivou também? A partir do... Quando eu entrei na fundação, né? Na Fundação Educar, a gente trabalha com os pilares da educação Uhum. e um deles fala sobre autoconhecimento. Eu lembro que a partir do meu 8º ano, eu percebi que eu gostava muito de matemática. E assim, até antes da academia eu não tinha essa percepção, eu não olhava para matemática com esse olhar. Então, eu comecei a olhar para matemática e falar, nossa, eu realmente gosto disso. Eu mal pegava no livro para estudar matemática, ia para a prova, fazia e tirava uma nota muito, muito boa. E aí eu falei, nossa, quero um técnico voltado para isso. Eu acho que foi o primeiro passo que eu dei, assim. E aí foi quando, no ano de monitoria da Fundação Educar, que eu tinha escola, tinha monitoria e o cursinho ainda Você fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, foi um ano bem difícil, mas foi um ano de muita experiência e muito aprendizado. Ali eu comecei a olhar dentro dos técnicos, então eu olhei ali para eletroeletrônica, eletrotécnica, eletrônica, e falei, vou ter que escolher um. E foi nesse momento que eu tive o contato com as feiras. Então eu fui ali dentro do Cotuca, olhei para eletroeletrônica, fui na Expo, olhei também para dentro do Instituto Federal, olhei dentro da Bentotec. E nesses momentos eu tive a oportunidade de ver o técnico de uma cara diferente. Então, para além do que está ali escrito no site, como é mesmo a vivência? Então, ali a gente tem um contato de jovem para jovem que a gente consegue conversar e perguntar: o que você faz? Como é o seu dia a dia? É muito difícil? Você consegue entender? Você consegue levar bem? E aí, dentro desse momento, eu decidi que eu queria a eletrotécnica. E aí, atualmente, eu faço eletrotécnica, técnico e faço na ITEC Bento Querido. Gosta de matemática, corajosa, né? Bastante. Eu sou sociólogo de formação, Mandy é Então, biólogo, né? biólogo. A gente correu um pouquinho dessa área, né? Mas Eu entendo. boa sorte que é difícil mesmo, Eu né? fico bastante impressionado, assim, de ver o protagonismo delas, né? Contando um pouquinho, ver o propósito, né? De vida, de estudos, né? E eu me lembro, quando eu tinha a idade delas, fiz curso técnico também, e pela ITEC, Centro Paula Souzas, e fui morar numa fazenda, fazer técnico e agropecuária. Nossa. E isso, assim, Legal. mudou a minha vida totalmente, porque a gente precisa não só aprender sobre os estudos, mas sobre estar no local. Foi aí que tudo você mais. entrou mesmo, de fato, na área ambiental, assim, como profissional? Foi um start inicial, porque eu sempre gostei da área, né? Sempre morei em sítio e tive essa vivência, né? Sim. Mas no curso técnico eu consegui o direcionamento para a minha vida profissional. Voltando para Campinas, já com meus 18, 19, aí comecei a trabalhar nas áreas, em fazendas, com hortas comunitárias, e aí fui indo para o caminho da biologia. Aí me formei, né, como biólogo, e aí mergulhei no campo da educação educação ambiental. Inclusive nos projetos que a gente desenvolve pela educação ambiental, tem os coletivos jovens educadoras ambientais. Como é que funciona isso aí? Então, assim, cada escola, tanto escolas municipais como estaduais, existem a formação do Grêmio escolar, né? Então, a gente procura ir até as escolas, fazer um cadastro, fazer um circuito educador com os alunos passando pelos centros de educação ambiental. Sim, é tipo uma sensibilização sobre o tema. Exatamente. Tem uma palestra inicial com conteúdo, inclusive, que o Rogério fazia, o nosso secretário, né? Campinas mais 10. Então, um panorama geral sobre a questão socioambiental do município. E depois a gente vai entrando no contexto e na realidade de cada bairro e de cada escola. Então a gente potencializa o protagonismo que já existe lá. E com ferramentas para que a gente possa construir, né, por meio desses coletivos, jovens educadores ambientais, projetos que possam ser viabilizados, como os que elas comentaram, né? Sim, a gente está vendo aqui que muitas vezes o jovem tem essa vocação, esse interesse em trabalhar pelo meio ambiente, né, mas às vezes não encontra as ferramentas, né? Exatamente. Então, assim, mais uma vez, jovens e até professores, educadores,
procurem esse serviço, né? Procurem esse programa, na verdade, da Secretaria do Exatamente. Verde, que é os Exatamente. coletivos educadores Isso, ambientais. coletivos jovens educadores ambientais, que inclusive Isso. agora, no segundo semestre, Olha que legal. mesmo que no formato virtual, nós criamos um canal no YouTube. Então eu quero até aproveitar para divulgar. Pode divulgar, fica à vontade. É o TEAR, TEAR. é Tecendo Educação Ambiental em Rede. E lá nesse canal a gente está distribuindo conteúdos para todas as escolas, comunidades em geral, sobre educação ambiental em Campinas. Então tem vídeo da Mata de Santa Genebra, do Que legal. Poço de Paz, centro do Museu Interativo da Água da Sanasa, Sim. Estação Ambiental de Joaquim Gídio, entre outros. Inclusive está aberto para projetos que os jovens têm e quiserem colocar no vídeo, Que legal. colocar no nosso canal. É uma forma de integrar, né? Mesmo nesse formato, infelizmente a pandemia acaba impedindo muitas ações presenciais, Sim, né? sim. Mas a gente tem aí, estamos otimistas aí para que a gente em breve nós possamos, né, estar juntos novamente. Pessoalmente, né? E visitando presencialmente as escolas. Sim. A engrenagem vai circulando. Então você aí, professor, educador, até mesmo aluno que tem, né, um projeto ambiental, procura a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Exatamente. Campinas, né, Com para certeza. colocar no site, no Sim. canal do YouTube, né? Faz um cadastro com Exato. a gente consegue, vamos trabalhar junto, porque são tantas ações, né? Sim. A gente precisa integrar, a cidade é grande, né? Exato. E muitas vezes a gente se acha que está sozinho, né, que só você está fazendo, né, mas Sim. tem uma rede, tem uma teia realmente, né, de Exatamente. pessoas fazendo, e aí a gente precisa unir todo mundo Com certeza. né, nesse tear, né, Nesse fazer esse mesmo, tear é uma rede, e fazer isso acontecer. Com E é bem certeza. legal quando você encontra alguém que tá fazendo coisas parecidas com você ou alguma coisa assim, porque dá aquele apoio moral, sabe? Você Exato. fala, não tô sozinho. É muito importante, porque às vezes você até começa um projeto sozinho e você vai desanimando, você sabe assim o que fazer, como fazer, onde publicar. Mas você fala, pô, tô sozinho nessa, né? Só eu Exato. aqui. Quando você acha, nossa, é incrível. Você, tipo, acha um porto seguro ali, sabe? Aham. É muito legal. A troca de experiências também. Exato. Tudo mais. É criar essa sinergia, né? A gente trabalhar com várias ideias e formar uma única ideia. Mesmo que sejam ideias opostas, algum momento uma coisa pode complementar a outra. Eu achei bem interessante. E é legal trazer essa informação, né? Eu acho que falta um pouco isso de informar, de divulgar, de falar, olha, isso existe e é possível, sabe? Não é uma coisa fora da nossa realidade. Sim. Eu achei bem legal. Uhum. Até parabenizar o Conselho da Juventude, o Felipe, a Aline, Aline. toda a equipe, porque Isso. vocês estão com esse projeto, né, o Papo Reto Sim. e tudo, estão conseguindo fazer Fazer essa essa integração. A E ideia eu vejo que está aumentando, Sim, né? a ideia Tá cada... a gente ir somando, né? Inclusive, esse ano a gente vai ter eleição para o Conselho da Juventude, então fica o convite para vocês se candidatarem, né? Também através da fundação. Depois a gente pode conversar um pouquinho com mais tudo bem. detalhes, Uhum. mas a ideia, Mandinha, é justamente Sim. essa, a gente chamar mais jovens para compor e ajudar a gente nesse trabalho, né? É aquilo que a Lívia estava falando, tem muita gente fazendo várias coisas, né? E às vezes eu acho que está sozinho, né? Mas na verdade falta a gente se unir mesmo e conseguir, né, fazer muito mais juntos, né? fazer Então, a o diferença, intuito é né? esse. Eu achei muito legal, só para destacar uma coisa que Uhum. elas comentaram durante o diálogo, que como é importante a gente começar a transformação onde a gente mora, na escola, aquele grande líder indiano, Mahatma Gandhi, né? Famoso, inspirador, ele sempre disse, pregou que a gente precisa ser a Sim. transformação que a gente quer ver no nosso planeta. Então precisa mesmo começar dentro da nossa casa, Sim. da nossa escola, da comunidade. Quando a gente vê, faz a diferença, né? Ações locais fazem a diferença, né? Sim, E exatamente. tem uma frase que é muito legal. Por sinal, é a frase tipo lema da Fundação Educar. É que a gente ama muito a Fundação, então a gente vai Vamos citar aproveitar bastante esse gancho onde você fala a frase. Conta pra gente o que é a fundação, né? Vocês estão falando a Fundação Educar de Pascoal, o coletivo de jovens e tal. Mas conta pra galera o que é, né, o coletivo e já mandar um abraço pra Cris Stefanelli, né, que faz um tempo que eu não vejo a Cris. Então conta aí pra gente como funciona a fundação e quais os projetos que vocês já fizeram lá. Tá. A fundação, ela, quando era no presencial, ela tinha o intuito de desenvolver as habilidades socioemocionais e protagonismo em jovens de escolas públicas de Campinas. Esse ano ela tá no remoto, né? Então tá sendo para todo o Brasil e é bem legal, mas eu vou comentar um pouco sobre o presencial e depois eu vou pro remoto, que são esquemas diferentes.
No presencial a gente participou como jovem mesmo, então assim, a gente foi para se desenvolver e teve a duração de 9 meses. Isso vocês tinham que idade, mais ou menos, quando começaram lá? 2018. 14 anos. 14 anos. É bem novo mesmo, né? Aham. Por E é um volta de 13, projeto 14. voluntário, então a gente vai porque A gente a tá. gente tem uma seleção, mas é voluntário. Então, se você quer, você vai. Ninguém vai chegar na sua escola e falar, olha, você tem que ir. Sim. Não. Eles chegam na escola, apresentam o projeto, quem se interessa leva um termo para os pais assinar por conta da gente ser de menores. Sim. E tem como se fosse o bate-papo que a gente tá tendo aqui Sim. mesmo para a seleção. Eles perguntam sobre questão de persistência, né? Por conta que você tem que persistir no projeto, não desistir tão fácil, coisas assim. E aí eles selecionam. Muitas pessoas ficam, alguns infelizmente não se identificam e saem, é uma coisa normal. Sim. Mas é muito legal. Quando você entra e realmente entra, nossa, você ama. O negócio engata O mesmo, né? negócio engana, você fala, meu Deus, aqui é o meu lugar. Tipo, você começa com dinâmicas, tem várias dinâmicas e a gente tem monitores também. E os monitores, eles são da nossa idade, é tudo muito jovem. Os monitores são jovens também. São legal. jovens que participaram no ano anterior. Então, assim, eles trocam experiências com a gente, as dinâmicas, você aprende a falar em público, você aprende a ser líder. Tem também um projeto que incentiva você a ler, a leitura. É muito legal, você aprende muitas coisas. E tem o projeto Desafio, que no nosso caso foi o Conhecendo o Mundo, que, nossa, é um desafio mesmo. Você tem um curto período e você e mais os jovens da sua escola, que são 5, né? Só que na minha escola, no caso, são 2, então a gente só tava em 3. Mas entraram 5 e saíram? Entraram 5 e saíram 2. E aí a gente ficou em 3 da minha escola, que era o André Tozello. Sim. E o que aconteceu? A gente pega um país, no nosso caso foi a Holanda, e a gente tem que fazer tudo sobre aquele país. Nossa, a gente ambientaliza a sala, chama um nativo, consegue parcerias. O intuito é também não gastar muito, então você tem que ser tipo super líder para você conseguir parceria com as pessoas e tudo mais, comida também, decoração, muita coisa. Sim. E você se desenvolve muito nessas coisas, sabe? Sim. Além de tudo, também tem uma coisa que eu participei, que foi da agência de jornalismo da academia. Então, a gente desenvolve a escrita, é muito legal, a gente entrevista as pessoas e tudo mais. Na minha escola também, eu me formei em escola pública, né? E no Vitor Meirelles, mandar um abraço para a Jaque, professor Abraão, que estão lá até hoje, persistindo. A gente tinha a Festa das Nações, muito antigamente, né? E aí era referência na cidade, a cidade inteira ia, né, para a Festa das Nações. E aí cada classe, né, ficava com um país, né, e aí ela fazia tudo daquele país, então a decoração. E aí, mas qual que era o grande atrativo? Fazer as comidas daquele país. Sim, Então as legal. pessoas iam lá para comer, né? Claro, eles vendiam, arrecadavam isso o dinheiro para formatura, né? E a cidade inteira ia tanto para a festa junina como a festa das nações. Legal. Acontecia lá no Vitor Meirelles. Mas é legal. bem legal, né? E hoje vocês são monitoras, mentoras, como que é? E fala também sobre o meio ambiente, porque vocês fizeram alguns projetos também lá, né, sobre isso. Sim, eu participei desse ano de jovem, né? A gente fala jovem, que é o momento que a gente entra, inicia voluntariamente a Academia Educar. E desses jovens eu fui selecionada para ser monitora, então eu passei o meu ano seguinte sendo monitora. Você ficou um ano como jovem e um ano como monitora jovem. Isso. E aí o papel do jovem, do monitor, é um pouco diferenciado. Ele ainda assim vai se desenvolver, e muito, mas ele tem a função de aplicar as oficinas. E aí a gente traz oficinas que têm a ver com o meio ambiente também. Então a gente foi para dentro das escolas e através dos pilares da educação da Unesco, a gente conseguiu trazer essa questão ambiental, mas assim, é uma questão bem, bem ampla, assim, sabe? A gente traz também a questão de oásis, a gente fez presencialmente ali, a gente faz a transformação dentro de uma escola. Então, a escola tem um sonho, a gente atende esse sonho. Então, às vezes, a gente tem escola que tem um sonho de mudar o parquinho, a gente mudou aquele parquinho, a gente colocou coisas que... Põe a mão na massa mesmo, né? Isso, a gente colocou coisas ali dentro daquele parquinho que... pneu, todas essas coisas que podem ser recicláveis, a gente trouxe para dentro desse parquinho para dar uma modificada, para as pessoas chegarem naquele ambiente e falar, nossa, eu realmente quero estar dentro dessa escola porque ela me faz sentir confortável. Legal. E aí eu passei esse ano de monitoria, foi um ano de muito aprendizado.
um ano que a gente se desenvolve muito e também compartilha, também multiplica esse aprendizado com o jovem das escolas que a gente atendia. E aí, esse ano, a gente é mentora. Então, os jovens que estão dentro da Academia Educar, que participam das oficinas, têm os seus mentores. E o papel do mentor é trazer essa Humanização pro projeto. Sim, essa humanização, a experiência que a gente teve do projeto, então trazer isso para eles. Eles vão ter ali um projeto de desafio, onde a gente vai conseguir auxiliar eles. A gente tem um lema que é nunca fazer pelo, então eles que botam a mão na massa. Uhum. Mas a gente tem a função de mentorar aquele projeto, Sim. né? Que é a função de um mentor. Dar os caminhos, dar os né? caminhos Dar aquela e tudo orientada. mais. Né? Uhum. E a ideia desse projeto de desafio que está aberto, ele é trazer uma problemática que incomoda o jovem. Uhum. Então, se o jovem ele se incomoda com alguma coisa que tem a ver com socioambiental, com a parte de sustentabilidade, se ele se incomoda com alguma coisa, ele pode trazer isso. E aí a gente vai ver como solucionar esse problema, como que ele pode, qual que é o papel dele, o que ele pode fazer para transformar essa realidade que é um incômodo para ele. Então é bem legal porque fica livre, qualquer pessoa pode escolher qualquer tema, mas é legal porque pode ter pessoas que podem trazer esses temas e aí a gente vê que o jovem ele ainda assim se preocupa com nossas gerações futuras e também no nosso bem-estar no dia a dia, né? Os incomodados que mudem o mundo, Os não é isso? incomodados que mudem o mundo. Esse é um dos lemas, Esse é o né? lema, É um dos sim. lemas do... E Se a gente se incomoda, a gente eu cheguei muda. a presenciar alguns trabalhos em algumas escolas que eu trabalhei. Eu também fui professor muitos anos da rede estadual de ensino. Legal. Então, atuei bastante ali nas escolas Coriolano Monteiro, professor José Vilagelim Neto, Tano Cecília Pereira. E eu presenciei trabalhos maravilhosos de grafite. No Vila Gelim mesmo, no palco, né? Sim. Fizeram um Charlie Chaplin desenhados e assim, ficou... Isso os alunos mesmo. Então, os alunos, os alunos que fazem. elevam o protagonismo, né, jovem, E né? uma coisa muito legal Muito talento. é viu? que eu acho que também entra nessa questão de reciclagem. É a questão de que os materiais, as coisas, a gente não pode... O intuito é a gente não comprar, entendeu? Então, assim, quando eu tava no potencial, a gente que sai na rua, vai de porta em porta, oi, tudo bem? Você tem alguma coisa que você poderia emprestar? Seja um pincel ou alguma tinta que você tem aí, ou, sei lá, que nem no caso do parquinho, um pneu que você não use. Então, entra nessa ideia também, né, de reutilizar as coisas. É bem bacana. Sim, a gente faz bastante parceria, né? É um momento que a gente tem pro jovem, pro monitor, de se desenvolver, saber lidar um pouco com essa questão de parceria também, que é muito importante. E aí a gente aplica as dentro das escolas e, além de ser um evento muito grande, é um evento que o intuito não é usar o dinheiro. Então, tudo é doado, tudo a gente fez parceria, então é bem legal isso. Legal. E vocês falaram bastante disso, e eu acho que a Mandy até comentou sobre as ODS, né? O que é isso, né? Eu já vi um negócio coloridinho e tal, né? Mas o que é? Como funciona? Então, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E preconizados pela ONU, né? E assim, para cada número, para cada objetivo, existe uma ação relacionada ao meio ambiente, né? Eu achei interessante, elas citaram que elas utilizam, de acordo com uma ODS, vocês tinham um projeto, né? Então, são várias ações, né? De proteção, de preservação ambiental, de acabar com a fome, da segurança alimentar, da questão do lixo, da reciclagem, né? Que eles, assim, eles numeraram os principais, os principais problemas, né? Isso do mundo, né? Do mundo, de formato Legal. mundial. E para cada uma dessas ações, existem projetos incríveis, assim. Então a gente precisa mesmo ter essa integração. Achei muito interessante. E eles também têm um objetivo que é até 2035, se eu não me engano, não é? Então, eles, de acordo com as ODS e os projetos que as pessoas vão desenvolvendo, eles têm um objetivo que todas essas ODS sejam cumpridas até 2035. Óbvio que não vai acontecer nada se não cumprir, mas assim, é um impulso. Um incentivo, né? É um incentivo, isso. E é muito legal, porque às vezes tem um projeto lá que você pode se inscrever e participar, e é como ele falou, vai de acordo com uma ODS e você contribui para aquilo, até mesmo sem saber que você está contribuindo para aquilo. É verdade. Então acaba se tornando algo do seu dia a dia. É muito legal, bem é prático, muito importante. né? Sim. Muito prático. É realmente mão na massa, você aplica, sabe? Isso é muito Eu legal. recebi Uma até um e-mail tendência. outro dia Uma tendência. de um curso, né? Identificando as ODS do município, né? Então, assim, ou seja, é um curso que vai te ensinar a olhar para o que tem na cidade e
colocar ela em cada uma das ODS e tal. Achei bem interessante, né? Bastante interessante. E é um conceito que a gente precisa não só aprender mais, mas ensinar mais nas escolas, né? O pessoal poder trabalhar e aplicar esses conceitos no dia a dia, né? Então acho que é uma coisa bem importante daí. Mas eu queria falar também um pouco sobre a questão política, né? Acho que quando a gente fala de meio ambiente, é indispensável a gente falar de política pública. Sim. A gente tem uma Secretaria do Meio Ambiente aqui em Campinas muito atuante, com vários programas, vários projetos, que avançou muito, né, nos últimos anos. Mas, né, como a gente disse, não dá para fazer nada sozinho, né? A gente precisa do governo do estado, a gente precisa do governo federal e precisa do mundo também colaborando com tudo isso, né? Com certeza. E a gente vê aí, né, principalmente agora no Brasil, pensando, né, no cenário federal, vários desastres ambientais, né? Tanto do ponto de vista dos desastres naturais, né, como do ponto de vista dos desastres políticos, dos desastres administrativos, né? Como vocês enxergam essa questão, né? Como que vocês veem o que está acontecendo no país? Vocês têm acompanhado, né? Como que vocês percebem tudo isso? E como jovem, como que você acha que dá para mudar essa realidade? Quiser começar, Mandica? Tá, com certeza. Ó, eu acho extremamente interessante essa reflexão que você trouxe, Felipe. Para a gente poder analisar na questão global, a gente observa que no planeta, de uma forma geral, alguns países assinaram acordos climáticos para redução da poluição, do desmatamento, entre outros, né? Certo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem regredido muito nessas questões, né? A gente é lamentável, por questão da gente observar ações federais, do governo estadual também. Há pouco tempo saiu o ministro do Meio Ambiente, então todas as denúncias. Então a gente vem trabalhando municipalmente para reverter essa situação. Você vê, Campinas está no ranking do Programa Município Verde e Azul, em primeiro lugar, né? Foi uma conquista, né? E essa conquista ela é pautada no desenvolvimento local com projetos e ações, né? Como planos o projeto Plano Municipal de Educação Ambiental. Sim, então, contribuiu para chegar nesse ranking. Com certeza, é um decreto, foi decretado, então é um plano que tem que seguir independente da mudança de governo, o projeto está ali, então a gente precisa pensar mesmo em ações a longo prazo. Concretas, né? Ações concretas, a longo prazo, para que a gente possa reverter. E tá aí, a mudança está o secretário do Meio Ambiente, ele deu uma frase, né, no último encontro virtual que a gente teve, né, que uma pessoa perguntou para ele quanto tempo levaria, né, para a gente conseguir reverter a questão ambiental de Campinas. Né? Ele falou, no mínimo aí 80 anos. Por que 80 anos? Foram mais de 500 anos, né, o país sendo degradado. E como que você vai corrigir isso em 10, 20, 30? É impossível. Né? É utopia, né? Você falar que não, olha, é muito simples, nós vamos fazer, então você já tem que começar a olhar meio assim e falar, peraí, né? E o Rogério, ele está aí há 9 anos agora, é o segundo secretário no país que mais tempo ficou na pasta do meio ambiente. Que legal, né? E interessante mesmo essa reflexão, porque assim, o público jovem tá assim, é a mudança, essa geração, né? A gente fala tanto das futuras gerações, né? Mas se a gente também não der atenção para a formação, para a primeira infância, né? Para a educação ambiental transversal, como vocês disseram, né? A gente vê, o resultado está aqui, né? Você vê o protagonismo dela, né? Eu não sei se vocês concordam, né? Mas toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre juventude, né? Sobre as políticas de juventude, eu começo assim, né? A juventude não é o futuro. A juventude é o presente. Está aqui agora na minha frente, né? E precisa de ações, precisa de políticas, precisa de iniciativas agora. Não adianta a gente pensar que daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, a gente precisa de políticas e ações hoje, né? Para que essa juventude possa se desenvolver, se preparar e depois transformar a realidade para outras juventudes que estão por vir. Mas se quiserem falar um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre tudo isso, fiquem à vontade. Sim, a gente parte do pensamento de que olhar para o jovem como uma parte da solução e não do problema, né? Exato. Acredito que o jovem tem muito poder hoje. Eu falo de poder de mudança. Além da tecnologia, a gente tem um engajamento em temas políticos muito grande. E a gente, infelizmente, vive num sistema, em um cenário político onde a questão ambiental ela é muito deixada de lado. A gente vê aí poucas causas que são realmente engajadas nisso e pouca visibilidade. Então, existe, mas não tem tanta visibilidade. Trazer o jovem, trazer pessoas que, por exemplo, fazem manifestações, que fazem acredito que até um pressionamento em relação às políticas públicas,
é muito importante, né? A gente vê aí manifestações por demarcação de terras indígenas, que é um descaso, querendo ou não. A gente vê aí a nossa mata sendo totalmente, né, descartada, assim, e algo tão importante para o mundo, para a gente, para os animais que vivem ali. E eu acredito que o jovem, ele tem esse papel de mudança. E ele pode começar, sim, da sua realidade. A partir do momento que você tem a oportunidade de um acesso à internet, acesso a alguma coisa relacionada a esse tipo, você já consegue fazer algumas coisas. Então, ali você já consegue, por exemplo, criar uma página que vai falar sobre isso, criar um grupo de pessoas que vão se engajar em algum tema ambiental. Enfim, tem várias formas e caminhos que o jovem ele pode seguir para fazer essa mudança. E acho muito importante a gente pensar no agora e além de pensar nas gerações futuras, né? Porque é igual você falou, a gente precisa de algo para agora, a gente precisa de políticas públicas para agora. E aí sim, o que a gente conseguir transformar agora vai refletir no nosso futuro. É nesse espírito que eu falo, né? Então, assim, não é que a gente não está pensando no futuro, mas está pensando nos jovens que estão aqui hoje, né? Para que eles possam transformar o futuro. Acho que... Faz parte. Acho que uma coisa muito legal de falar também é em como a gente vê isso agora. Um exemplo, numa rede social, acho que a maioria das pessoas conhecem, assim, principalmente jovens, é o Twitter. O que aconteceu da Mata Atlântica, das terras indígenas e tudo mais, no Twitter repercutiu muito. Então, tipo assim, você vê pessoas que estão naquela realidade comentando sobre, fazendo com que pessoas engajem sobre aquilo. Mas uma coisa que acontece muito é que, assim, às vezes ela consegue um tanto de pessoas para engajar e ajudar a pressionar, a falar do que está acontecendo, a dar voz para aquilo, mas é momentâneo. Então, assim, conseguir hoje. Amanhã, ninguém esquece, fala mais nada, né? Ninguém fala mais nada. Então, acho que isso, tanto nessas questões que vão acontecer no decorrer do ano, quanto mesmo em questão no geral, assim, sabe? Muitas coisas que às vezes são faladas na nossa vida, momentâneas. Só são faladas, não são aprofundadas nem nada mais. Acho que a questão do meio ambiente, isso geralmente ocorre bastante. Então, geralmente a gente aprende alguma coisa na escola, mas não é aprofundado. Foi uma dinâmica que teve sobre o Dia aquilo. Mundial da Árvore, o Dia da Água, aí faz um trabalhinho e acabou, né? E é um grande desafio mudar, né, esse sistema. Porque a gente percebe, como vocês disseram, o meio ambiente, a pauta socioambiental, ela precisa estar andando lado a lado com as outras pautas, né? Por exemplo, você vê a questão da urbanização, da construção de casas, da sustentabilidade, né? Do saneamento básico, da própria plantação de alimentos saudáveis, não utilização de agrotóxicos, agroecologia. E existe uma preocupação e assim, a gente fica contente nesse momento, assim, especialmente da cidade, que a educação ambiental mesmo a gente tem conseguido trabalhar de forma integrada e tem percebido que esse é o caminho. Sim, né? integração. Então, integração. A gente está fazendo integração com o turismo, com as hortas comunitárias, com a segurança alimentar, com vocês aqui, com a juventude, com as escolas. Então, Sim. acho que esse é o caminho. A gente está conseguindo, apesar dos problemas, né, do âmbito estadual, federal, Sim. a gente tem conseguido e tem buscado, né, essas mudanças locais, né, inclusive servindo de exemplo para outras cidades da região. Com bastante inovação, né? Inovação, acho que essa é a minha palavra mesmo. Se acho que reinventando. quando as pessoas pensam em meio ambiente, elas geralmente pensam, tipo, uma garrafa PET, vamos supor. Não use canudo de plástico. Não use canudo de plástico, sim. Vamos plantar um feijão ali no potinho, assim, né? Eu vou ler um pouco além disso, né? Isso contribui, mas eu acho que a integração é o segredo de tudo, sabe? É muito certeza. legal. Uma coisa que dá pra integrar também, que às vezes é falado, às vezes não, tá começando a ter mais voz agora, é a indústria da moda em relação ao meio ambiente. Nossa, se for falar sobre isso, tipo, dá assunto pra muito tempo, sabe? Verdade. E é coisa que a gente usa todo dia, todo mundo usa roupa, enfim, compra desnecessariamente, várias coisas assim. Então, acho que a moda é uma coisa que também dá pra integrar um E vocês exemplo. percebem que também existe uma demanda assim global, porque as empresas que estão, né, se readequando à questão da sustentabilidade,
tem ganhado até selos, né, de responsabilidade socioambiental e a consideração também pelos clientes, né? Porque Sim. se você vai comprar de uma empresa que você sabe que não polui, ou que trata a sua água, que não Sim. descarta de forma errada, você vai valorizar aquele Exato. produto também. Uma coisa que está muito em alta a discussão é teste de cosméticos em animais, né? Então, Sim, tem até no rótulo da embalagem, né? Sim. Tipo, não testado em animais, Exato. e é muito Exatamente. importante. Os transgênicos também, né? Que é aquele triangulinho Sim. né, no óleo, Sim. você acaba visualizando. E a gente precisa, a informação, eu acho muito interessante que a gente está comentando, o primeiro passo, a integração e a informação. A gente Sim. precisa ter acesso, né, à informação, aprender, conhecer, porque o artigo 225 da Constituição, ele diz que todos têm o direito ao meio ambiente saudável, equilibrado, né, Sim. justo. Mas assim, ao mesmo tempo que o direito é um dever, acho que de cada um, né? Sim, Cada sim. um tem que fazer a sua parte, né? Por exemplo, se eu não estou fazendo a minha parte em casa, como que eu vou poder cobrar do meu vizinho? Eu estou vendo lixo na rua, estão queimando aqui, então não, a gente, cada um fazendo, né? O início, eu vejo muito isso com as minhas filhas em casa, né? A gente realmente, todos os materiais reciclando. Às vezes você pega uma caixinha de leite, ao invés de ir para o lixo comum, passa uma água, limpa, lava, pronto, separou. Sim. O frasco é óleo, o frasco de detergente, as aparas, né, que são as sacolinhas, potinho de Danone, então tudo dá para reciclar, dá para começar. E acho que vocês estão Começa aí, em casa mesmo, começa né? em casa, né? De dentro para fora a mudança, né? Sim, sim. E a gente precisa investir, né, nisso, assim, incentivar, ensinar as pessoas, né, a fazerem isso, e que é desde criança, né, desde pequeno, na juventude é possível você incentivar também outros jovens, né, como vocês fazem lá no projeto da fundação, né. Então, assim, tem várias formas de a gente fazer isso, né, e várias formas dos jovens se engajar nas discussões ambientais e fazer, né, pôr a mão na massa pelo meio ambiente da cidade. Como que a gente está de tempo aí, gente? Eu acho que já passou um pouco. Passou um já pouco, passou né? muito. É 4h46. Bom, deu branco. Não, eu preciso amarrar para fechar agora. Eu posso só falar mais uma coisa? Claro, fica à vontade. Vou puxar o gancho do que ele falou sobre informação. Uhum. A questão da informação é muito importante. Eu falei no começo do vídeo sobre o Aflaming 28, inclusive eu vou até dar a divulgada aqui. No Instagram, vocês colocam lá Aflaming 28, e essa questão da informação... A.FLEMMIG28. É dificinho. O objetivo desse projeto que a gente criou é justamente trazer essa informação. A gente fez uma coleta de dados através de um form, de perguntas e tudo mais, e a gente percebeu que as pessoas tinham muita pouca informação sobre o processo industrial farmacêutico, sobre onde vai, o que causa, qual é o impacto ambiental se você jogar o lixo de forma errada, o que acontece se você jogar de forma certa, para onde isso vai, para onde isso deixa de ir. E o Instagram, esse é o objetivo. A gente viu uma problemática e dentro da eletrotécnica a gente conseguiu incluir esse projeto. Então, a eletrotécnica, por ser um técnico de exatas e tudo mais, a gente, mesmo assim, trouxe uma problemática ambiental para esse técnico. Então, a gente vai falar ali sobre o processo industrial, sobre uma máquina, alguma coisa, mas a gente também trouxe a questão de, as pessoas, elas precisam dessa informação. O Instagram, ele tem esse intuito, então ele traz a informação de como você pode descartar de forma correta, pessoas especialistas que falam sobre isso, para onde isso vai, e tudo isso causa um impacto ambiental, assim, acaba que a gente, como jovem, a gente acha que a gente sabe bastante coisa, na hora que a gente começa a pesquisar, a gente vai descobrindo mais coisas ainda, e a gente vai tendo um olhar mais amplo sobre essa questão, né? Então, acho que vale a pena, depois vocês dão uma olhadinha lá, e lá ele vai falar um pouquinho sobre esse descarte. Sim, Que legal. muito legal. Parabéns, né? Obrigada. Sim, e passa depois, se for possível, né, para o TEAR, né, para colocar, colocar com nessa certeza. rede, Vamos né? divulgar, vamos dar visibilidade, inclusive, para as outras escolas, né? Sim. É um projeto muito Pra especial. colocar na- Com certeza. E o segredo é esse, assim, né? A gente tem, acho que eu falo isso para os jovens também, a gente tem que sempre entender que a gente tem muito para aprender. Né? A gente sempre vai ter muito mais para aprender do que a gente realmente sabe, né? Então, acho que esse é o segredo também para a gente continuar avançando e tudo mais, né? Bom, a gente está chegando no limite do nosso tempo aqui, né? Eu queria agradecer a Stephanie, a Lívia e o Amandi pelo tempo aqui.
A ideia é de fazer esse papo reto mesmo, essa conversa mais aberta, essa conversa mais descontraída, né? Para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o meio ambiente, trazer um pouquinho da possibilidade do engajamento do jovem nas discussões ambientais, no ativismo ambiental, né? Então, você jovem aí que quer conhecer mais, quer entender mais sobre o meio ambiente, né? Procura a Secretaria do Meio Ambiente, a página TEAR, né, no YouTube, que tem lá... Tem, enfim, os vídeos que ensinam, Com mostram, certeza, né, os projetos com certeza, existentes. vale a pena. E também o Fleming A Fleming 28. A Fleming 28. Isso. Que a gente está falando sobre o descarte de medicamentos, né? Nesse contexto de saúde que a gente está vivendo, né? É bastante importante falar também sobre a questão dos descartes de medicamentos. Só para não deixar passar que eu falei da informática, né? O que tem a ver com o meio ambiente, a gente começou no ano retrasado uma discussão sobre reciclagem de materiais eletrônicos, né? Eu não sei a proporção exata, né? Mas acho que numa tonelada de sucata eletrônica tem mais ouro, né? Ouro, do que numa tonelada de minério de ouro, né? Ou seja, você consegue extrair mais ouro de uma tonelada de sucata do que do próprio minério, né? Do próprio garimpo ali do ouro. Então, assim, é uma coisa que é absolutamente descartada, né? Hoje não existe... assim, uma política mais estruturada, né, de reciclagem de sucata eletrônica. Então, acho que isso nos cursos de informática tem que ser discutido também, né? Acho que é possível pensar projetos e tudo. Isso aí é bem discutido mesmo. Tipo, meu professor, assim, vou falar dele porque é a minha experiência, mas ele fala bastante sobre que bom, a questão de reutilizar materiais e tudo mais. E a gente tem o projeto do projeto técnico na minha escola, né? Que é desenvolvido em grupos, mas no meu grupo a gente resolveu fazer... já existe, é um carregador, a base carregador de celular mesmo, a base de energia eólica. Olha só. Então, assim, é uma ideia e a gente está trabalhando nesse projeto e tudo mais, é bem legal. Mas para falar como a informática também tem a ver com isso, sabe? Tipo, nem sempre o meio ambiente vai ser só coisas que, antiga. Não, tem tudo a ver com a atualidade e a gente pode ir inovando cada vez mais, entendeu? E esse exemplo de projeto é muito legal, a gente está desenvolvendo ele e tal. Óbvio que primeiro vai ser um protótipo e depois ele pode ir aperfeiçoando, mas imagina o quão impactante isso seria se fosse em grande proporção, sabe? Se realmente começasse a ser comercializado. Então, acho que a gente tem que tirar essa ideia de que as coisas relacionadas ao meio ambiente é antiga, que não tem tecnologia nenhuma, porque tem tudo a ver com a nossa atualidade, é o que a gente mais usa no nosso dia a dia. Exato. A gente está numa crise hídrica, né? Uma crise de água tremenda, né? Que está se agravando, está chegando perto das piores aí do Brasil, né? E tudo isso tem a ver com falta de inovação, né? A gente tem um potencial gigantesco de produção de energia elétrica no Brasil, né? Hoje, o principal sistema é o hidrelétrico, né? Através da água, mas os outros não são explorados. A eólica, por exemplo, né? Pouquíssimo explorada no país, né? E poderia reverter um pouco desse cenário, né, Mandir? Exatamente. Inclusive os alunos, né, tendo essa tecnologia em mãos, né, eles conseguem desenvolver o próprio sistema de captação de energia solar. E eu quero um desses protótipos também, tá? Que o meu celular aqui não precisa. Com certeza. Legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Papo Reto, a segunda edição. A gente discutiu um pouquinho sobre direito ao meio ambiente e a sustentabilidade. Para encerrar, né, a gente vai curtir uma música aqui com a Mandi, né, que deixa uma mensagem para que a gente possa aí refletir sobre o presente e que, se possível, transformar o futuro. A gente vai ter uma colinha. Que legal. Só para não fugir muito do porque teremos aqui a integração que a música traz, né? Vamos já fazer o nosso coral aqui do Conselho Municipal da Juventude. E não é umas coisas, mas vai. Mas é muito legal. E com certeza, é o que o Felipe disse mesmo, essa música Dias Melhores, Jota Quest, ela traz mesmo uma profunda reflexão, né, sobre a situação que a gente vive e todos nós, né, estamos acreditando, né, e buscando dias melhores. Acho que nas ações que a gente comentou no dia a dia e nos exemplos, né? E também lembrar que a arte, né, ela tá integrada a tudo. Tipo, ela não é uma coisa isolada que você só vê, sei lá, no cinema, no filme. Não, nossa, gente, ela integrada na educação é incrível, entre várias outras coisas, é muito legal. E quem gosta de arte, saiba que ela tá integrada em muitas coisas. Então você pode se ligar a várias causas usando a sua arte. Muito importante essa visão e aproveitar para agradecer, né, o espaço, a oportunidade de poder trazer o violão também para cá, fazer um som. Sempre muito bem-vinda. Será sempre muito bem-vinda. Vamos lá. Que legal. Vamos junto, então.
mais, dias a mais. Dias que não deixarei